Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos reunidos mais uma vez para a nossa conversa sobre o Evangelho, consciência e espiritualidade. Para aqueles que ainda não nos conhecem, o objetivo deste quadro é que nós reflitamos, busquemos aprender com o Evangelho, mas sempre conectando com pesquisas, trabalhos científicos e livros dos tempos modernos para corroborar estes ensinamentos do Mestre Jesus. Para nós darmos início à nossa reflexão de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura? Deus, Pai de amor e bondade, gratidão pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para aprender, crescer e nos iluminarmos com as bênçãos de mais alto. Pedimos, Senhor, a Tua luz e socorro para todos aqueles corações, almas, que sofrem, pedem amparo e necessitam de socorro e do Teu amor junto ao nosso lado para passar por cada percalço deste caminho. E assim pedimos que envie os Seus bons anjos e nos auxilie neste Evangelho, que assim seja. Muito bem, para nós darmos início então, vamos ler hoje o Evangelho de Mateus, Jesus Cristo nos ensinando através das palavras iluminadas de Mateus. E o tópico de hoje é o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Cuidados. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente a afirmativa evangélica. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmo na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia, nem tece, consoante os ensinamentos do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta. Dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil à doença e à saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, vestuário ou questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se nos verbos de fácil conjugação, e o dia representa uma oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deve marchar sem cuidado consigo seria menoscabrar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Que assim seja. Bem, esse evangelho de hoje nos fala um pouquinho sobre esse tempo que Deus Pai nos dá para vivermos e aprendermos aqui na Terra. Muitas pessoas acreditam que nas palavras e promessas de Jesus, quando ele fala para não nos inquietarmos, para ficarmos confiantes na bondade divina, que isso significa que a ociosidade, o não trabalho, está de acordo com essas leis divinas.
Isso é uma interpretação muito falsa. E Emmanuel deixa isso muito claro quando ele nos diz: até a flor, até o lírio no campo está exercendo a vontade de Deus, não se indignando quando é colhido, liberando o seu perfume, gerando beleza e conforto para aqueles que o olham, né? E mesmo quando agredido, ele continua firme, fazendo a sua parte com serenidade. E aí? A função e o objetivo do homem, os desígnios de Deus, estão sendo cumpridos? Se sim, aí não precisa se inquietar, porque Deus, através das suas leis perfeitas, nos fornecerá os meios de crescermos. Mas, se nós não estamos fazendo a nossa parte, se nós não estamos cumprindo os desígnios de mais alto para a nossa vida, como podemos esperar que um Deus que é perfeitamente justo e bom vá nos dar algo pelo qual não estamos fazendo por onde? É essa a beleza desse Evangelho, que nós temos o tempo presente, o atual momento, como uma bênção, uma chance de nos elevarmos, de nos melhorarmos e nos transformarmos em um ser melhor mediante o nosso esforço, o nosso trabalho. E aí, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Utilizemos o nosso tempo, foco presente para este crescimento. E para nós darmos continuidade a esse belíssimo Evangelho, nós vamos ler hoje também o livro Jesus no Lar, ditado por Néio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte, tópico 22, o talismã divino. Entabularam os familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Salomé, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: Realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta de tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhe vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento em que a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida à bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra a passagem de luz aos espíritos que se demoram nas sombras e permite a abençoada sementeira de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica uma vasta rede de trilhos para o trabalho salutar e revela 1000 modos de enriquecer a vida em que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres e dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir, complacente, continuou: sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos muito desse acumulador de felicidade. O Cristo, então, acrescentou bem-humorado: Este bendito talismã, Salomé, é propriedade comum a todos. Ele é a hora em que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-la no infinito bem, porque toda a grandeza e toda a decadência, toda a vitória e toda a ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante de perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que todos devemos aproveitar. Que assim seja. Bem, olha que ensinamento bendito, lindo, que Jesus nos lega nessa passagem. Todos os sonhos da humanidade, tudo o que nós desejamos para nós, para os outros de bom, está contido em um talismã, na forma figurada, em um
presente que Deus reparte igualmente para todos. Está incrustado, né, diretamente na essência divina de cada um e nessa oportunidade bendita de estarmos aqui neste momento. Este grande talismã bendito é o tempo presente, a hora presente. Nós temos a chance de aproveitar cada minuto, cada hora, cada dia para nosso crescimento, refazendo desavenças, ajudando ao próximo, aprendendo, trabalhando, desenvolvendo e, como dito no Evangelho lido anteriormente, cada um fazendo a sua obra, o seu esforço de acordo com os desígnios de mais alto, todo o resto vos será acrescentado. Tudo mais nós podemos receber, assim como as aves no céu e o lírio no campo, né? Que nós, então, saibamos enxergar essa beleza, essa virtude, essa preciosidade que é o tempo presente emprestado por Deus para a nossa vivência, desenvolvimento e o nosso crescimento e evolução, tá bom? E dentro deste lindo contexto, né, da beleza do tempo presente, nós temos um artigo científico para conversarmos sobre ele hoje. O título do artigo científico é o seguinte: presente e correto, : nos enganamos menos quando vivemos os momentos. Esse estudo científico foi publicado na revista ou no journal que se chama Personality and Individual Difference, ou seja, personalidade e diferenças individuais. E o primeiro autor é a Belinda Boyd Wilson e o segundo autor, o último autor, o John McClory. Nesse artigo científico, os autores compararam grupos que foram divididos em pessoas que vivem intensamente o momento presente e pessoas que vivem moderadamente com foco no tempo presente e alguns que vivem pouco no tempo presente, mais preocupados com o futuro ou passado e não aproveitam cada momento. E quando eles analisaram os dados comparando esses grupos, eles mostraram que aquelas pessoas que têm foco no momento presente percebem o mundo e os outros de uma forma menos negativa. Eles se iludem menos com as situações e têm uma maior compreensão da realidade em que vivemos. É um estudo científico muito interessante pelo ponto de fazer uma categorização de pessoas capazes de viver no momento presente, trazendo um maior bem-estar, uma melhor qualidade de vida para aqueles que têm esta capacidade, esse treino, porque é um treino, né, para a gente adquirir isso, de focar no momento presente e pensar menos no futuro e no passado, a não ser que seja para um aprendizado pessoal que vai nos ajudar no momento presente. A vida só acontece no agora e isso está intimamente correlacionado com as passagens lidas anteriormente, que nós devemos confiar em Deus, fazendo a nossa parte no momento presente e com certeza receberemos as bênçãos de tempo, serviço, obra e auxílio de mais alto para seguirmos aprendendo. Pois no final de tudo, o que importa de verdade aqui nessa vida na Terra é a nossa evolução, o aprendizado adquirido com cada situação, seja ela considerada por nós mais desafiadoras e difíceis ou alegres e felizes. Que nós então saibamos disso. Buscar usar técnicas como meditação, respiração, yoga e outras que desejarem caminhar na natureza para focar no momento presente. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento? Deus, Pai de amor e bondade, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, aprendendo com estas belíssimas passagens e ensinamentos de mais alto. Que os anjos nos guiem e que saibamos ser luz aonde formos, levando o Teu amor, Senhor, que reflita em nós toda essa beleza de mais alto, para que este mundo possa se regenerar através da regeneração de nós mesmos.
Gratidão, que assim seja. Muito obrigado a todos por mais este Evangelho, por essa reflexão. Namastê e até a próxima.